Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 34, versículos 1 a 3. No último encontro, conversamos um pouquinho a respeito da velha questão filosófica. Se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? Essa é a questão norteadora ao longo do Salmo 34. E a proposta de Davi, o grande autor, é justamente provocar uma reflexão a respeito do caráter bondoso de Deus. Olá, tudo bem? Podemos retomar o nosso estudo do Salmo de número 34, porém antes eu queria dizer algumas coisinhas para você que vão te ajudar a compreender e a ter um melhor proveito do estudo da Bíblia. Se você imagina que a Bíblia é um livro de respostas, eu não quero te frustrar, mas eu preciso te dizer que não é. Pelo contrário, a Bíblia é um livro de perguntas. E quer saber? Eu gosto muito mais de uma boa pergunta do que de uma resposta pronta. Sabe por quê? Quando a gente ouve uma resposta pronta, a tendência é de nos acomodarmos com um conhecimento raso. Entretanto, uma boa pergunta, ela vai gerando outra pergunta, que por sua vez vai gerando outra e outra, e isso vai aguçando a nossa curiosidade e vai incentivando a busca pelo conhecimento. Isso é muito legal. E o Espírito Santo, quando planejou o texto sagrado, ele usou exatamente essa estratégia, de que a Bíblia fosse fazendo essa teia, sabe, de perguntas, onde uma empurra para outra, empurra para outra, empurra para outra, e assim a gente vai crescendo no conhecimento dos mistérios de Deus. Isso é muito legal. Mas voltando ao Salmo de número 34, nós vamos hoje refletir um pouquinho nos 3 primeiros versículos, que é a introdução dessa poesia muito bonita. E no primeiro versículo, Davi está tomando uma decisão. Ele está dizendo que ele está escolhendo bendizer o nome do Senhor. Ele está escolhendo louvar a Deus, independente das circunstâncias. Não importa se as coisas estiverem bem ou se as coisas estiverem uma ruína total. Ainda assim, ele sempre teria o louvor ao Senhor nos seus lábios. Além disso, Davi acrescenta que ele se gloriaria no Senhor. Essa é uma expressão estranha. A gente não utiliza no nosso dia a dia. O que significa gloriar-se? Na linguagem bíblica, significa simplesmente sentir prazer em algo. Então, o que Davi está acrescentando é que, apesar das circunstâncias adversas, ele decidir que sempre louvaria ao Senhor, ele está dizendo também que isso seria um prazer, ou seja, ele não faria por obrigação. Ele não faria simplesmente para cumprir um requisito, ele não faria como como é que eu posso dizer? Como uma penitência. Não, ele faria por prazer. Eu ouvi, certa ocasião, uma história real que me impactou profundamente. De uma senhora, já com a idade um pouco avançada, que recebeu a trágica notícia de que um de seus filhos queridos, que morava distante dela, havia sofrido um acidente de trânsito no qual ele havia falecido. Assim que ela recebeu a notícia, ela levou aquele choque, que era completamente esperado, não é? E ela então pediu licença àquelas pessoas e foi para o seu quarto. Para surpresa de todos, que esperavam agora escutar o som de um pranto, eles escutaram o som de um louvor. Ela começou a cantar, ainda que com a voz embargada,
mas ela começou a cantar um hino de louvor a Deus. E ela foi cantando e foi cantando e foi cantando. Depois ouviu um silêncio, provavelmente ela estava orando, e então ela enxugou as lágrimas e voltou para a sala e foi abraçando um por um daqueles amigos que haviam ido para lhe dar a notícia e para lhe consolar. E ela disse assim: desculpem, eu precisava cantar, senão meu coração iria explodir. Dá para entender isso? Como é que a gente canta com o coração despedaçado? Mas era esse o desafio de Davi. E agora no versículo 3 ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Eu não sei se você já viveu essa experiência de estar no meio de uma arquibancada quando o seu time do coração marca um gol. É uma explosão de alegria, de emoções e de reações que talvez não dê nem para descrever aqui. Ou então uma emoção negativa, quando o seu time tinha tudo para vencer aquela partida e acaba tendo uma derrota vergonhosa. E aí você fica chateado e revoltado e tudo mais. Eu não costumo frequentar esses lugares, mas eu imagino como isso possa ser. O fato é que muitas das emoções que a gente manifesta no coletivo, muitas das nossas reações, talvez não aconteceriam se nós estivéssemos sozinhos. Carl Jung, um dos grandes pensadores da psicologia analítica, ele criou uma teoria que ele chama de contágio psíquico, onde ele explora justamente essa força das massas sobre o indivíduo. Davi tinha uma noção muito parecida. Em alguns de seus salmos ele menciona que um pensamento negativo, um pensamento de desânimo rapidamente contagia e espalha. Mas o desafio que ele propõe é o inverso. Assim como um pensamento negativo pode rapidamente se espalhar e contaminar a muitos, o desafio que Davi nos traz é de espalharmos alegria, de espalharmos esperança. O que ele está propondo na realidade é formarmos uma corrente do bem para difundir esperança em um mundo escuro marcado pelo sofrimento. Que tal? Você topa vir comigo nessa corrente do bem? Que Deus abençoe você. Que tal a gente orar juntos? Podemos? Querido Deus, que a nossa boca, que o nosso coração, que os nossos atos sejam uma corrente do bem, transmitindo esperança e paz a todos com quem entramos em contato. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, mas eu não queria deixar de te pedir para você deixar aí o seu joinha. Se você achou esse conteúdo relevante, não deixe de compartilhar também com aquelas pessoas que você ama e você deseja abençoar. E a gente se encontra logo mais.